Esta situação que estamos a viver da pandemia do Covid-19 é um desafio e é uma oportunidade. Vai nos forçar a mudar de vida, vai nos forçar, inclusive, a trabalhar de maneira diferente. Eu sou docente do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Coimbra e tive que me adaptar para que as aulas decorressem de forma contínua e que os meus alunos e a própria universidade não ficassem prejudicadas. Neste programa vamos fazer uma visita às ferramentas que existem para fazer trabalho colaborativo, para fazer teletrabalho, para disponibilizar conteúdos online, na internet, e permitir que, mesmo numa situação extrema como esta, em que a melhor terapia, a melhor defesa é estar em casa, mesmo numa situação como esta, podemos continuar a nossa vida, o nosso trabalho, fazer as nossas operações diárias. Neste programa vamos revisitar ou visitar várias das ferramentas que estão disponíveis e dizer-vos as vantagens e inconvenientes dessas ferramentas, bem como os respectivos custos. Logo a seguir convido-vos a assistir a uma aula real que decorre no Departamento de Engenharia Mecânica. Dou aulas de engenharia e, portanto, preciso de estar num laboratório para poder fazer demonstrações, para poder correr exercícios. No entanto, é uma aula um bocadinho diferente, não terei alunos à minha frente. Todos eles estarão de forma remota, usando uma dessas aplicações. E gostaria de vos mostrar como tudo decorre de maneira normal. Este é o objetivo deste ICE. Tem como função, digamos, demonstrar que nada tem que parar, nada tem que ser diferente, só temos que nos adaptar. Em ambiente universitário, dar aulas remotas, isso implica, então, nomeadamente em engenharia, não pode ser de casa, isto é, tem que estar no laboratório, porque há equipamentos pesados que precisam de ser usados e isso não é de forma alguma possível transferir para a casa dos alunos e, portanto, as demonstrações têm que ser feitas com equipamentos, eles, pelo seu preço ou até pelo seu porte, não podem ser transferidos. Portanto, o acesso, fazer a aula a partir de um laboratório é essencial. No entanto, só está aqui uma pessoa e, portanto, o docente dá aula e vai-se embora. Neste pequeno demonstração, utilizaremos um determinado software. Eu iria justificar por que razão eu utilizarei. E também fazemos um pequeno resumo do que está no mercado, disponível na FCCN, disponível, portanto, para várias instituições, e tive outro critério, foi o critério dele ser, digamos, de utilização gratuita, isto é, poder ser usado por os alunos sem nenhum tipo de custos. E vamos ver isso um bocadinho também mais à frente, que software é que está disponível e qual é que foi escolhido e a razão por ter sido escolhido. A aula que vão ver é uma aula de controlo industrial do 4º ano de Engenharia Mecânica da Universidade de Coimbra e, portanto, é uma aula prática. Vão ver um bocadinho do percurso da aula. Nessa aula eu uso um hardware, estamos a falar em aquisição de dados, sensores e atuadores. Eu estou a utilizar para certos conceitos um hardware até de uso comum, e vou usá-lo, manipulá-lo durante a aula. Isso é importante para que vejam que nada disso fica limitado. A única limitação neste tipo de situação, em que temos que, obviamente, fazer uma aula remota, é o facto de não ter os alunos à frente e, em segundo lugar, de eles não terem equipamento à sua frente que lhes permita experimentar o que está a ser dito. Portanto, é a única limitação relativamente a este tipo de abordagem. Das ferramentas disponíveis para ensino remoto, ensino à distância, na FCCN, portanto, na Unidade de Computação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, dessas todas disponíveis, há várias que podem ser usadas pelas várias instituições para este fim. Uma delas é o Zoom Colibri. O Zoom Colibri é uma ferramenta de ensino à distância de reunião, em muitos aspectos parecida ao Skype. Permite fazer partilha de ecrã, partilha de ficheiros, tem um chat, permite, portanto, que as pessoas que estão na reunião, portanto, docente e alunos, possam trocar informações por chat, podem falar com o microfone, trocar imagem de vídeo. O docente pode, partilhando o seu ecrã, correr aplicações, correr o PowerPoint ou outras aplicações de apresentação, qualquer software que esteja, que precise de demonstrar, correr,
ter uma aplicação que permita escrever no computador e, portanto, simular com facilidade o quadro. Há várias aplicações que simulam um quadro ou outras, como por exemplo o Note, o OneNote da Microsoft e outros do mesmo estilo que permitem tomar notas e partilhar depois as notas no final da aula. Essas notas podem ser escritas num teclado ou manuscritas com uma caneta num ecrã tátil. E que agora quase está praticamente disponível em todos os computadores a existência de um ecrã tátil. O Colibri Zoom integra-se, portanto, não tem nenhuma dificuldade. Na verdade, há outras ferramentas do mesmo estilo e eu, na verdade, apesar de estar licenciado, acabei por utilizar outra por achar que se integrava melhor naquilo que eu pretendia como docente. Depois existe uma aplicação de videocast, que é uma aplicação que permite fazer transmissão na internet. É uma, talvez menos segura, apesar da validação ser por password, mas tudo o que imaginem que seja necessário para transmitir imagem de vídeo na internet, a aplicação é interessante. A FCCN possui também um estúdio de televisão, o que significa que por marcação qualquer docente pode usar o estúdio, fazer gravação das suas aulas para depois distribuir em formato vídeo com áudio. E existem imensas aplicações de partilha de ficheiros, o FileShare e outras mais livres na internet, no qual nós podemos partilhar ficheiros com alunos. De todas estas ferramentas eu preferi usar uma ferramenta recente que resultou da evolução do Skype for Business, depois de ter sido adquirido por um grande um grande fabricante de software e que, digamos, lhe deu uma roupagem nova e lhe permitiu que fosse uma boa aplicação para a reunião de equipas. A ferramenta chama-se Teams, Microsoft Teams, e está integrado no Office 365. A Universidade de Coimbra tem o Office 365 licenciado, está, digamos, é de acesso livre por qualquer aluno e docente, está integrado, digamos assim, na infraestrutura tecnológica da universidade e, portanto, torna a sua utilização muito interessante. O Microsoft Teams permite todas as outras funcionalidades que tinham o Zoom, uma facilidade muito grande de gravar toda a aula e distribuí-la imediatamente em streaming na mesma plataforma da universidade, onde os alunos ficam imediatamente com o vídeo da aula disponível e que podem rever a qualquer altura. Ele é distribuído em streaming, portanto, e é feito automaticamente. Logo que a aula termina, o vídeo é gerado e é colocado na pasta da aula e os alunos, todos os participantes na aula, são avisados de que já existe o vídeo e que, portanto, o podem visionar. Ao mesmo tempo, esta ferramenta permite adicionar aplicações do Office e sem ser do Office, que podem ser usadas como auxiliares. Obviamente, eu utilizo muito ferramentas de apresentação da Microsoft e, portanto, essas ferramentas estão incluídas na plataforma, mas outras ferramentas que permitem tomar notas e tomar essas notas de modo partilhado com os alunos, de maneira a que as minhas notas da aula, que simula aqui um pouco o quadro e o substitui, podem ser tomadas por mim, portanto escritas no quadro, e os alunos podem tomar notas sobre elas, tornando a coisa um bocadinho interativa e até uma forma de fazer, durante a aula, fazer perguntas ao docente, que pode ser interrompido de maneira menos agressiva neste sentido. É interrompido porque vê alguém a escrever uma nota, mas não há uma interrupção por voz ou uma interrupção mais abrupta. E, portanto, ele pode perfeitamente ver que há ali uma nota e depois dirigir-se àquele assunto logo que possível. E é essa ferramenta que vos, enfim, recomendo usar, caso tenham disponível. Ela tem acesso livre, no sentido em que a funcionalidade básica não é paga, mas a funcionalidade mais desenvolvida, portanto, é um licenciamento de um pacote geral, tem, portanto, custos. E o que fiz foi adotar uma plataforma que já existia, portanto, licenciada pela universidade, que de alguma maneira facilita, digamos assim, um pouco este caminho, que é o caminho de disponibilizar conteúdos em vários formatos,
e que globalmente constituem uma aula. Uma aula hoje não é só aqueles 60 ou 90 minutos ou 120 minutos, as minhas aulas por acaso são 2 horas, 120 minutos que passamos em frente aos alunos. São tudo o resto, a preparação da aula, com preparação de fecheiros e de trabalhos, o momento da aula em que se está interativamente com o aluno e, portanto, se passa informação, se recebem perguntas, vamos para casa a pensar, bom, provavelmente devia ter dito isto de outra forma. Tudo isto é a parte presencial da aula, e depois há uma parte depois da aula, que é o pós-processamento dessa informação, que leva alunos a questionarem-se sobre o que foi dito, sobre os fecheiros que são deixados, sobre a forma como foi transmitido. Tudo isso fica, digamos, nestas ferramentas registado e permite a um aluno voltar sempre atrás e à frente e retomar o curso de uma aula que interrompeu ou o que não compreendeu muito bem e a partir de uma determinada percentagem da aula quer voltar àquela fase. Estes mecanismos acho que revolucionam a forma como ensinamos e a maneira como transmitimos conhecimentos, e era isso que vos queria transmitir. Neste IC fizemos uma revisão de alguns dos pacotes de software que são necessários ou que estão disponíveis para, digamos, utilização remota, para dar aulas remotas usando redes informáticas. Optamos por um determinado tipo de software e já vos disse por que razões. Por um lado, porque permite validação, por outro lado, enfim, obviamente também pela sua qualidade técnica, mas porque permite validação, está acessível a todas as pessoas e todas as pessoas do país e, portanto, enfim, não tem limitações de utilização. E no meu caso particular, é licenciado pela universidade e, portanto, está integrado com as contas de alunos e permite-me, portanto, com muita facilidade gerir a presença de pessoas, dirigir-me aos alunos, deixar-lhes material automaticamente. Nós tomamos a decisão de deixar o material da aula na cloud, portanto, onde os alunos têm acesso, mas também o vídeo da aula em streaming é automaticamente deixado nessa cloud para que os alunos possam a qualquer altura rever aquela aula. Eu tomei ainda outra opção, que foi as notas da aula também são partilhadas com os alunos, as notas eletrónicas escritas com caneta são deixadas com os alunos, de maneira que em nada ficam diminuídos relativamente a uma aula normal, antes pelo contrário, porque podem revê-la a qualquer altura e podem interactuar com o docente por meios eletrónicos. Este assunto, digamos assim, motivado pelo facto de estarmos numa situação de crise relativamente a uma doença, a um vírus, que nos está, digamos, a dificultar a vida, a alterar a nossa normalidade, mostra também uma coisa: muitas destas tecnologias estão totalmente disponíveis e podem melhorar muito, não substituir. Não quero de forma alguma dizer que devemos passar de um regime de aulas presenciais para um regime essencialmente de aulas remotas, mas uma coisa mista, em que em muitas situações se possa fazer aulas presenciais e em alguns casos, em algumas situações, até em aulas menos formais, de contacto com alunos, utilizar meios remotos. Acho que faria sentido analisar esta situação nos vários níveis de ensino e tomar uma decisão, digamos, mais geral. E se procedêssemos dessa forma?